Boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer essa plateia linda, o convite, o aceite da Escola Tiara, das outras escolas aqui do nosso município. O Sérgio nos presenteando com a sua presença, com uma literatura que fala o que a gente pensa, o que a gente gostaria de se expressar. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Patrícia, a toda a equipe do Centro Max Pfeffer que trabalhou para que esse evento acontecesse e principalmente a cada um de vocês por estarem aqui com a gente nessa tarde tão importante. Eu gostaria que a gente recebesse o Sérgio Vaz com uma grande salva de palmas para essa tarde linda de troca que ele vai conversar com a gente. Sérgio Vaz, por favor. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer que essa cidade é muito linda. Que eu vim subir nessa serra aí, eu falei, nossa, que lugar bonito. Pardim. Da hora. Agradecer o convite para estar aqui, é uma honra me dar essa oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Vaz, sou poeta. Alguns me conhecem como poeta da periferia. Eu venho lá do extremo sul de São Paulo, região do Campo Limpo, Taboão da Serra. Eu vi o professor falando que é do Jardim Guarujá. Eu sou do outro Jardim Guarujá, que é do Chacre Santana. Você é do Jardim Guarujá, no Jardim Ângela. É a mesma região, também sou de lá. E eu cresci na periferia de São Paulo, moro lá. Sou autor de 10 livros. E eu comecei a me interessar por literatura por conta do meu pai, seu José, falecido já, mas que nos anos 70, apesar da vida simples que a gente tinha, ele gostava de literatura e ele tinha o hábito da leitura e eu costumava imitá-lo. À noite, no cortiço em que a gente morava, às vezes ele acendia um toco de vela, uma parte escura, e estava sempre lendo. E eu acabei imitando ele, mas os livros que ele lia não fazia sentido para mim, eu só queria imitá-lo mesmo. E de repente ele aparece em casa com livros infantis. Na cidade de São Paulo tem um sebo chamado Messias, que é um sebo muito famoso, em que ele comprava os livros usados para que eu pudesse ler. Então eu aprendi a ler, lendo Branca de Neve, Feijão e Sonho. Eu aprendi a ler Branca de Neve. Depois passei pela aquelas histórias infantos juvenis, que era a coleção Vagalume, A Ilha Perdida, Os Caravelas do Diabo, Conan Doyle, Agatha Christie, e aí fui pegando gosto pela leitura. Não gostava de escrever, não tinha essa aptidão, até porque eu queria ser jogador de futebol. Queria, não quero, né? Porque é um sonho que eu não realizei, e do jeito que o futebol anda, acho que não dá para eu na minha idade. E eu cresci nesse lugar, então eu perdi minha mãe muito cedo. Então eu fiquei muito introvertido, muito tímido e morando numa uma região muito violenta. Então a literatura começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a me encontrar ali naquele mundo, que não era o mundo que eu encontrava na rua e não era o mundo que eu tinha dentro de casa. Então a literatura ali já me estendeu a mão e acabou sendo a minha mãe também. A literatura me adotou, né? Mas, da onde eu venho, ninguém nascia, né, para ser escritor, para ser poeta. Porque a realidade que nós tínhamos era uma outra realidade, né? Não essa realidade que nós temos hoje, que inclusive as escolas trazem os alunos para ouvir um poeta, ainda que não seja conhecido, não seja bom, mas já tem essa relação com a literatura. Então eu cresci sem gostar de poesia. Gostava somente de ler, muito. Gostava muito de ler.
E eu curti os bailes blacks de São Paulo no final dos anos 70 e o início dos anos 80. Então eu era muito influenciado pela música negra americana. James Brown, Jimmy Bohone, Curtis Brown, Bertie Wright, Aretha Franklin, e etc, e etc, e etc. Mas, quando eu fui servir o Exército, em 1983, eu já tinha pegado o gosto pela música popular brasileira. Já estava começando a gostar da música popular brasileira por conta das letras que eu ouvia. Eu achava bonito, mas eu também não entendia muito o que os músicos, os poetas da música popular falavam. E eu lembro que em 83 era uma ditadura militar e eu levei uma fita cassete que era uma Simone cantando uma música do Geraldo Vandré, que na época era uma música proibida, chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. E eu não sabia, e cantei junto com a Simone no quartel. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. De repente aparece soldado de tudo quanto é lado, me xingando, o sargento me xingando. Isso é música de comunista, de zabatista, disso, daquilo, essa música é proibida. E eu falei, sargento, tudo isso nessa música? Ele falou, é. Então ali eu entendi o que eram as metáforas. E ali eu comecei a me apaixonar pela poesia. Tem um filme, O Carteiro e o Poeta, em que o Rupolo descobre as metáforas. E ali eu descobri as metáforas. E ali eu comecei a interessar pela poesia. Eu falei, então poesia serve para isso também? Porque eu achei que poesia era só para falar da namorada que foi embora, da saudade de alguém que você está adorando, e que ela não tinha tanta utilidade. E aí eu descubro a utilidade da literatura. Aí eu começo a me interessar a ler poesia, a ler poetas como Pablo Neruda, João Cabral de Melo Neto, Cora Coralina, Clarice Lispector, perdão, Clarice Lispector, Ferreira Goulart, Patativa da Saré e outros poetas e escritores brasileiros. Mas ainda a poesia não tinha feito sentido. E tinha um grupo do meu bairro que fazia música. Participavam de festivais de música. E eu queria participar. E eu não sabia nem cantar e nem tocar. Mas queria participar. Tanto é que até que um amigo falou, toca coco na banda. E eu falei, tocar coco? Como é tocar coco? Não, você fica com o coco só. Aí eu falei, é pouco, né, meu? Ninguém vai no show para ver o cara tocar coco, né? Ô, esse cara toca coco pra cara. E aí eu comecei a fazer as letras. Ah, Sérgio, faz as letras. Aí eu comecei a fazer as letras da banda. E aí eu comecei a me identificar com a poesia. Já escrevendo, não pensando em ser poeta, mas já escrevendo em poesia. Em 1988, eu lancei meu primeiro livro. Para se ter uma ideia, nem todas as ruas do meu bairro tinham asfalto ainda. Zona Sul, carente. É uma região extremamente violenta, que em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. De uma sexta-feira a um domingo foram assassinadas 52 pessoas. Então, para se ter uma ideia desse ambiente, que era onde eu vivia, onde eu cresci, e eu lancei meu livro. E eu achei que quando eu lançasse meu livro, o mundo inteiro ia melhorar só porque eu tinha escrito meu livro. Mas ninguém comprava meu livro. Quem comprava falava, vou comprar para te ajudar, hein? Que era para deixar bem claro que não gostava disso, que poesia, literatura não faz parte do nosso dia a dia. E não fazia sentido também fazer parte numa realidade muito pobre, muito simples, de trabalhadores, trabalhadoras que não tinham tempo para se dedicar à literatura, para pensar em poesia, ou para pensar em arte de qualquer forma possível. Mas era essa a realidade e eu estava ali sonhando. Então eu comecei a pensar, puxa vida, ninguém vai me ler, eu estou escrevendo e ninguém vai me ler. Mas também eu achava que escrever era escrever difícil. Ser intelectual. Eu queria ser intelectual mesmo sem saber ler e escrever. Eu lembro que eu escrevi assim mais ou menos. O meu mundo carrega o ser que navega nas estrelas intergalácticas. Nem eu entendia o que eu tinha escrito. E às vezes eu mandava para alguém para ver se alguém tinha entendido para me explicar o que eu tinha escrito. Porque eu achava que poesia era isso. Mas eu achei pouco. E achei que a culpa da comunidade não me ler não era da comunidade, era minha. De como autor, de como escritor, renegar a minha própria comunidade. Então eu comecei a pensar em projetos
que pudesse fazer, não só que a comunidade pudesse ler aquilo que eu escrevia, mas que pudesse também se interessar por literatura. E logo em seguida, em 1994, 95, eu comecei a interessar pelo hip hop, pelo rap, pela dança que o professor fez, pelo grafite, pelo MC. E eu comecei a acompanhar os grupos de rap. E eu comecei a fazer poesias em shows de rap. Eu pedia para falar, eles deixavam e ia falando, e de repente eu estava lá no meio também. Então eu fiz muito show, muita abertura de show de vários grupos de rap, Racionais, Rapping Hood, Dexter no presídio de Franco da Rocha, e etc, etc. E por conta desse meu trabalho, acabou virando essa alcunha de o poeta da periferia, que também muito me orgulha, porque é de lá que eu venho, é de lá que eu gosto de ser reconhecido. E nessas andanças eu conheço o livro da Carolina Maria de Jesus, que é Quarto Despejo, através do hip hop. E aí eu começo a me interessar por ela, pela literatura simples que ela tinha, e tão forte e tão contundente. Aí eu já começo a pensar em escrever para a minha comunidade, já pensando em escrever para o meu vizinho, para a minha vizinha, para as pessoas do meu bairro. Aí eu começo a conhecer o meu bairro através do hip hop, outros bairros. Começo a fazer projetos de literatura nas favelas de São Paulo, na Fundação Casa, nos presídios de São Paulo. Aí eu começo a entender um pouco da realidade em que eu vivia, de que essas pessoas faziam parte da minha comunidade. E que eu queira ou não, elas existem e merecem ter poesia. Então eu comecei a escrever sobre essas coisas, sobre a nossa vida, a vida das pessoas e a vida da periferia. Mais para frente, ainda pensei que era pouco ainda ser escritor, escrever só, falando suíço. E junto com outras pessoas eu fundei o Sarau da Cooperifa. Alguém sabe o que é um sarau? Sim? Sabe? Eu estou enrolando aqui para abrir aqui. Aí nós fundamos o Sarau da Cooperifa. O Sarau da Cooperifa é um movimento cultural que transformou um bar na periferia de São Paulo em centro cultural e que durante 20 anos realizou um sarau, esse encontro de pessoas na periferia de São Paulo. E por ser num bar, uma coisa que toda a periferia tem, essa ideia foi se espalhando por vários bares, vários bairros e várias cidades de São Paulo. E acabou deflagrando a literatura periférica, que é a literatura feita por gente que mora na periferia, sobre a periferia. E hoje tem os slams, né? Todo mundo sabe o que é o slam, tem as batalhas de rimas, todas elas derivam da literatura oral, né? Eu faço a gentileza de falar a poesia, e a comunidade fazia a gentileza de ouvir essa poesia, e nossa troca de gentileza entra a literatura. Então foi assim que as pessoas do meu bairro foram entendendo um pouco do trabalho que eu fazia, e eu fui entendendo também um pouco do valor da minha comunidade. Mais um tempo, achei pouco também, e fui fazer esses projetos dentro das escolas públicas da periferia de São Paulo, aliado aos professores e professoras que gostam dessa literatura, que gostam desses projetos, que gostam de poesia, que gostam de hip hop, que gostam da arte, fazendo parte junto com a educação. E aí eu criei um projeto chamado Poesia contra a Violência, Vida Louca Quem Estuda, que percorro pelas escolas públicas do país, praticamente, e que me trouxe até aqui a esse convite para estar aqui. Então é um pouco da minha história. Eu posso fazer um poema aqui para vocês terem uma ideia. E depois gostaria que vocês perguntassem, que aí ficaria mais fácil o diálogo. E para eu não ficar aqui o tempo inteiro falando e, de repente, quem conhece o meu trabalho tem um pouco de... Alguém já conhecia meu trabalho? Já não fui de zero, né? Chama-se Os Miseráveis, é a história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão.
Hugo salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado do Vitor tinha a cara da notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente, o outro é candidato a presidente. Obrigado. Bom, então ao longo do bate-papo a gente vai recitando os poemas aí. Alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Um de cada vez, pessoal. Aí depois... Eu começo? Não, pode ir. Oi, meu nome é Mônica, tenho 63 anos, moro agora em Botucatu, mas eu vivenciei a experiência do Sarau da Cooperifa 2 vezes lá em São Paulo, tá? E uma coisa que eu gostei, assim, que eu até estava falando com a minha prima, falando um pouco de você, por que eu vim, uma coisa que me chamou, até hoje eu guardo na memória, é que no final do sarau tinha a coisa da bexiga, dos balões, que eram soltados, todos brancos. Poesia no ar. Com toda uma simbologia, né? Não sei, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque para mim ficou muito marcado, sabe? Aquele encerramento, e talvez as pessoas não saibam, né? Não puderam viver isso. Se você puder falar um pouquinho, tá? Bom, obrigado por ter vindo, né? Poesia no Ar é uma ação da Cooperifa, em que, uma época, tinha umas notícias de bala perdida, e a gente pensou, então vamos soltar poesia no ar. Então, durante o sarau, as pessoas elaboram mensagens de paz, de harmonia, de amor, e no final, todas as pessoas vão para a rua e soltam essa mensagem em balões de gás hélio, para que todas as pessoas possam, da comunidade, receber essa poesia. E são uma média de 400 a 500 pessoas no sarau, soltando essa bexiga, e a gente deixava o endereço do bar e o telefone para as pessoas ligarem para lá. E era legal que as pessoas ligavam e acordavam de manhã, via aquilo e não entendia direito o que era. De repente, uma poesia no quintal de casa, um balão de gás. Então, era essa a nossa ideia de mostrar que a periferia poderia levar, através do ar, poesia, em vez de bala perdida. Então, era uma ação muito justa, em que participava toda a comunidade. Era uma coisa... a melhor festa que a gente fazia era isso. Era para as pessoas sentirem que era possível a gente viver de poesia e transmitir isso para outro bairro também. Não só a violência, não só as más notícias, mas boas notícias também. Então, esse era o intuito desse projeto. Boa tarde, eu me chamo Sica, sou poeta também, multiartista. E você falou muito sobre a poesia marginal, né, a literatura oral. E eu queria perguntar para você, eu também faço parte do Núcleo de Estudos em Hip Hop, dentro da Federal do Paraná. E eu queria te perguntar como que a gente pode trazer a literatura marginal para os espaços acadêmicos. Bom, esqueci seu nome? Sica. Sica. De Zica? É de Cicarelli. Sica é Zica? Bom, eu acho que já está acontecendo um pouco isso. É mais demorado, porque a academia, de alguma forma, ela tem essa tradição. Então, vocês jovens que estão entrando na universidade que vão levar isso. Por exemplo, a quantidade de jovens que está entrando da periferia na universidade, em TCCs, mestrados, doutorados, falando de hip hop, falando de literatura marginal, literatura periférica, literatura negra, né? Falando de manifestações do povo brasileiro, já é uma quantidade muito grande.
Eu acho que quanto mais gente falar sobre isso, escrever sobre isso, será importante até para a academia também. Porque a gente pode ajudar a academia a pensar, né? Porque o nosso pensamento, os nossos saberes, que vem da rua, que vem da batalha, que vem do suor, que vem da luta, também é uma sabedoria, também é uma inteligência importante de se saber. Então, nesse caso, quem ganha mais é a academia e a gente escurecendo aquele lugar, você entendeu? Levando essas ideias, para que eles possam falarem sobre Nietzsche da mesma forma como falam de Mestre Moa, falarem de Nureyev como se falam de Nelson Triunfo. É isso. Eu acho que popularizar. Eu acho que quanto mais jovens forem lá e falarem sobre isso, eu acho que vai ajudar a academia. Eu acho que é a única forma. Olá, Sérgio. Meu nome é Bruno, sou professor de filosofia. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo seu trabalho. Faz parte da minha formação e autoeducação. Quero perguntar para você a sua opinião, como que a sua poesia e as poesias marginais, de modo geral, pode influenciar na formação política e social dessa molecada que está vindo aí. E sem anistia, lembrando. Eu acho que essa molecada que está influenciando nós aí. Eu acho que a educação, aliada à cultura, tem esse poder de levar a cidadania para as pessoas. Porque, professor, fiz oficinas. Eu faço oficina em escolas de periferia, e às vezes bem periferia. E depois que a gente faz as oficinas, faz os saraus, o professor fala: pô, Sérgio, depois que a gente fez a oficina, a gente ouviu a poesia que os alunos e alunas estavam fazendo. E a gente descobriu quem sofria racismo, quem sofria abuso, quem sofria isso, quem estava infeliz. Então, olha a importância da literatura, da poesia na vida de alguém. Não só do jovem, mas do jovem. Poder se expressar, aquele monte de coisa que está dentro dele e ele não tem um canal, ninguém quer ouvir, né? Então, eu acho que tem essa importância. E ser mais um aliado à educação, né? Porque, às vezes, os jovens hoje, eles estão muito rápidos, muito dinâmicos. Uma tela hoje, o cara fica horas ali. E um livro, um romance, demora muito para ler. Então, a poesia pode ser sintética e pode resolver muitas ideias. Você é um filósofo. Você vê que hoje, professores de filosofia populares hoje, como Karnal, como Cortella, como Clóvis de Barros, são pessoas que simplificaram a ideia da filosofia. E você, que deve ser um professor, que simplifica também. Então, eu acho que essa ideia de levar a poesia é simplificar um pouco as ideias do que as pessoas estão fazendo. Eu fiz uma poesia para uma namorada que eu tinha 30 anos atrás, tá ligado? E eu não soube me despedir dela, né? Na época, não sabia como me despedir, acabei sendo deselegante. Eu demorei 30 anos para fazer um poema para ela, acabei fazendo para ela e para todas as outras, né? Aí minha mulher um dia falou: foi para quando nós brigamos. Eu falei: foi. Ô, desliga essa câmera aí, cara. Isso quer dizer o quê? Depois que eu publiquei essa poesia, muitos caras mandaram essa poesia para ex-mulheres, cara. Tipo, mano, é isso. Então é como assim, a arte tem esse poder de ajudar as pessoas a entender, às vezes, assuntos complexos, né? Então, às vezes, a arte pode fazer isso. Entrar no coração da pessoa, puxar para fora, entregar na mão dele e falar: é seu, né? Então, eu acho que esse poder a arte tem, de fazer isso, de simplificar. Posso ler a poesia? Chama-se Amor com Fim. Você está gravando isso aí? Aí você me quebra. Amor, é para você. Ela fica puta quando eu faço. Amor com fim. Sim, o amor acabou, mas obrigado por ter começado. Fui feliz porque te amei, honrado por ter estado ao teu lado. Mas ainda que tua boca diga que me ama, o silêncio dos teus olhos aflige o meu coração. Houve um tempo em que sorríamos muito e que nossas mãos caminhavam unidas como oração ao Deus da felicidade.
Mas hoje, ainda que haja lágrimas, essa lembrança alivia a dor na despedida. Peço perdão se por acaso não cumpri a promessa da eternidade. Porém, fui eterno todas as vezes que entre um sussurro e outro, ajoelhei-me diante do milagre dos teus beijos. E crucificado na cruz, dos dias que não davam certo, me sentia um Deus todas as noites que recitava em teus braços o amor nosso de cada dia. Não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante, mas depois de ter sido teu amante, que graça tem ser teu amigo. Não quero de volta as estrelas que te dei em troca de todas as vezes que me levou ao céu. O amor é um presente que poucos podem ter ou dar. Amar é um ato de coragem. Desamar requer humildade. Quando se dá o último abraço, é porque já faltavam braços há muito tempo. Não quero entender o amor. De minha parte, só queria dizer obrigado. Esse é do meu livro Flores de Alvenaria. Aproveitar para fazer uma propaganda, certo? Boa tarde, Sérgio Vaz. Meu nome é Fábio. É uma honra, um prazer estar conversando com você. Sou professor de Sociologia no município próximo daqui, em São Manuel. Tenho trabalhado aí, já tem uns 4 anos com Islã nas escolas, por meio do Islã Interescolar, que é organizado pelo Islã da Guilhermina, né, lá de São Paulo. E a minha pergunta para você, na verdade, é em relação ao seu último livro, né? O Coração de Criança Não Morre. Você fala que você gostaria que ele fosse o primeiro livro de muita gente, né? E aí, num país onde se lê tão pouco como hoje, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o livro, já que você fez propaganda de um que a gente conhece, acompanha seu trabalho há muito tempo. Queria que você falasse sobre ele também, sobre essa sua colocação, né? Por que você gostaria que ele fosse o primeiro livro de muita gente. E eu gostaria, se possível, que você comentasse uma outra colocação que você fez numa entrevista recente, de que a periferia hoje ela lê pelo menos mais do que lia antes, né, num país que se lê tão pouco como atualmente. E você cita os islãs, né, você cita as batalhas de rima, eu venho desse meio também. E gostaria que você desenvolvesse um pouco essa ideia também, né, de como a periferia, pelo menos hoje, lê mais do que lia antes, assim, para a gente poder debater e ter esse conhecimento, ouvir de você. Beleza? Obrigado. Só isso, professor? Não, eu teria muita coisa para vai cair na prova? Vai cair na prova? Não, mas é só isso, só isso. Bom, primeiramente, muito obrigado, certo, irmão? É uma honra para mim também. Você ter lido meu livro. São poucas pessoas que leram ele, então, quando encontro quem leu, eu fico feliz. Quando eu fiz 60 anos, eu queria reencontrar a criança que eu fui. E a criança que eu fui foi muito triste, certo? E cresci sem mãe, muito simples, muito pobre, muita luta. Eu achei que seria fácil escrever um livro para me despedir da criança que eu fui. E é um livro muito difícil de escrever. Então eu perguntei, se eu encontrasse a criança que eu fui, o que eu diria para ela? A base do meu livro é Coração de Criança Não Morre. E eu pensei que ao escrever esse livro, eu poderia ajudar a criança que eu fui. E na verdade, professor, foi a criança que eu fui que ajudou o adulto que eu sou hoje. Olha que louco. Então é uma ideia de um poeta que reencontra a criança que ele foi, e num conto onírico, os dois começam a trocar uma ideia, e um começa a colocar metiolate na ferida do outro. E os dois começam a se conversar, a se conhecer, por conta da terapia que eu não fiz, que eu devo para mim uma terapia, eu não fiz, e o meu livro acabou sendo essa terapia. Então é um livro que eu fiz para adolescente, mas eu achei que ia ser leve, acabei sendo profundo. É um livro autobiográfico até. Procurei, através do lirismo, falar um pouco dessas coisas sobre abandono e de superação. De que, às vezes, a gente está num beco sem saída e acha que o mundo vai acabar amanhã e acha que não tem solução. E depois de um tempo a gente ri daquele lugar, né? Daquela vez. Porque muitas vezes eu não gostei de viver. E se eu tivesse feito aquilo que eu queria ter feito, eu não estaria aqui. Isso mostra que, às vezes, a gente tem que resolver o problema e o problema é passageiro. E ele passa, né? E, às vezes, a gente acha que é para o resto da vida o problema. E não é. Por isso que é importante a gente entender o momento que está passando e superá-lo.
E eu superei com esse jovem. E o poeta que eu fui encontrou aquela criança e falou: minha Nossa Senhora, cara, eu já tinha 60 anos com 10 anos de idade. Já era um cara sério, um cara que trabalha. Trabalhei desde os 12 anos vendendo sorvete, engraxando sapato, trabalhando em bar, em balconista de bar, muito cedo. Então o livro conta isso aí, de como é possível alguém vir de onde eu vim e estar em Pardinho hoje, na frente de vocês. Certo? O que eu queria que fosse o primeiro livro de muita gente é porque eu faço esse trabalho nas escolas com a EJA, com a Fundação Casa e com algumas penitenciárias. Certo? E as pessoas dizem que não gostam de ler porque o livro é grosso. O livro é muito grande, já vê logo as páginas do livro. Aí eu falei, vou fazer um livro simples, com letras maiores, espaços, para que alguém tivesse o prazer de falar assim: eu acabei de ler um livro. Né? Porque é prazeroso você terminar de ler um livro. Você que é de sociologia sabe que você é filósofo, que os livros que você lê são grandes. E quando você termina de ler, por exemplo, quando eu li Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, 1000 páginas, quando você termina, fala... Né? Então é um livro de 50 páginas, bom para ler. Eu acho que ler mais a periferia por conta dos slams, por conta dos saraus, por conta das batalhas de rima, porque o cara publica a poesia que ele ganhou a batalha de rima. O outro amigo dele vai lá e lê no Facebook, lê no Instagram, certo? Ele vai lendo. Talvez ele não leia formalmente no livro. Mas ele está lendo muita besteira. Na livraria também tem muita besteira, né, cara? Se a gente for analisar, né? Na livraria também tem. Então eu acho que ela lê mais. Não sei se lê o que deve ser lido, e eu também não sei o que deve ser lido, né? Não estou aqui para dizer o que tem que ser lido, mas eu acho que lê sim. E eu acho que essas interações do sarau, desses encontros, é a coisa mais magnífica que aconteceu na periferia depois do hip hop. Eu acho que é um complemento. Eu não tenho ousadia, mas eu poderia falar que é o quinto elemento, o conhecimento. Alguns já falam que é, né? Então, esse livro foi feito para isso, esse livro fala disso, e eu trouxe ele aqui. E você pode ter o autografado. Obrigado. Oi? Ele não é de poesia, é um conto. Tem poesia, mas ele é um conto. Você quer ler aqui? Vem aqui. Não. Deixa eu ver. Eu posso ler um pedaço. Cadê minha mãe? O menino não devia ter mais do que 8 ou 9 anos. Apesar da pouca idade, carregava consigo um olhar que o deixava mais adulto. Deve ser porque os dias tristes valem por 2. Achava que era por isso que os pobres e trabalhadores envelheciam mais cedo. Gente que vive sorrindo parece mais nova do que é. Pardo, despenteado, uma camiseta surrada, calça com rasgo na perna, canela cinza, chinelo de dedo com um grampo de cabelo para continuar agarrado no pé. O poeta olhou à sua volta e pareceu que o mundo todo tinha sumido como num passe de mágico. E respondeu: não entendi. Cadê minha mãe? Deu novamente uma olhada na praça e não viu mais ninguém. Nenhuma mulher com jeito de mãe que estivesse procurando o filho. Os olhos dele estavam secos, mas não notou que tinha chorado. As lágrimas deixaram rastro no seu rosto que parecia um corpo de areia. Você está perdido? Não, quem está perdido é minha mãe. O que aconteceu? Ela sumiu. Como assim sumiu? Na semana passada, quando acordei, ela não me beijou pela manhã. Então fui ao quarto dela e ela não estava. Assim, do nada, sem ninguém visse. Ela simplesmente sumiu e não me levou. Muito estranho, as mães não somem assim. À noite, ela me abraçou e olhou dentro dos meus olhos e disse que me amava muito. Quando eu acordei, ela já não me amava mais. Devo ter feito alguma coisa que ela não gostou, para ter ido embora sem se despedir de mim. Deixa disso, menino. Ela pode estar por aí te procurando. Cadê seu pai? Trabalhando. Mas à noite, ele está procurando ela também. Só que ele não sabe. Não entendi. À noite ele chora baixinho, mas dá para ouvir da sala. E ele sabe que você está na rua? Não sei. Como assim não sabe? Você é muito pequeno para andar na rua sozinho. E assim segue. Sérgio. É meu 10º livro.
Oi, Sérgio. Oi, Sérgio, eu sou a Vanessa, sou professora de teatro aqui no centro. E eu queria te contar que nas aulas de teatro a gente faz saraus ao longo do semestre e os seus poemas eles são lidos pelos alunos aqui. Então, Como castigo? Oi? Não, Castigo, vai ler o não. poema do Sérgio Vaz. Não, aí tem que perguntar para eles. Então, foi uma grande alegria saber que você viria aqui, porque você já é um autor que está entre nós nos últimos anos. Aliás, fica o convite também para o pessoal que está aqui chegar nos saraus do teatro ao longo do semestre. E eu queria fazer uma pergunta provocação para você sobre o que ainda te falta escrever. Eu poderia passar pelas perguntas fáceis? Ou... Não tem alguém que quer saber signo, essas coisas? Não, né? Eu tenho vontade de escrever um romance, mas eu não tenho a menor capacidade. Eu tenho vontade, arrogância, né? Por gostar muito de romance, gostar muito de Dostoiévski, assim, por exemplo, eu tenho vontade de escrever algo assim, de criar um personagem, porque eu acho tão fantástico. Tudo aquilo que a gente lê foi pensado por uma pessoa, né? Dentro da cabeça, aquela história estava dentro. Qualquer história. Depois isso vira um filme, isso vira peça de teatro, né? E você fica imaginando, nossa, saiu da cabeça de alguém, né? Eu acho mágico. Eu tenho vontade de fazer isso. E outra coisa que eu fiquei feliz, que o meu livro, o ano passado, ele foi escolhido, o Literatura, Apoio e Poesia, pelo PNLD. Ele está em todas as escolas estaduais do Brasil. Você vê um poeta da periferia, hoje está em todas as escolas, e chego aqui, a professora de teatro está dizendo que apresenta meus livros. Não é da hora? Então não falta mais nada, eu acho. Oi? Oi. Oi, meu nome é Nilo e eu queria te perguntar qual foi a primeira poesia que você escreveu, ou pelo menos uma das primeiras. Nilo, né? A vingança tem seu lado bom se usada como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ama, vingue-se dele, ame-o também. Tá da hora. Oi de novo. Sérgio, eu queria perguntar para você se você tem uma poesia favorita ou se você tem uma obra favorita Tenho. de tudo aquilo que você já produziu. Tenho. As pessoas falam, né? Os filhos são todos iguais, mas é mentira, viu? Essa chama-se Novos Dias. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. E então que venha os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escrevam poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão. Sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, vocês vão estar sozinhos. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer.
prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele, acredite em vocês. Feliz todo dia. Obrigado. Muito obrigado. Suave? Oi, eu sou a Brenda. Eu queria perguntar o que te inspira a escrever. Qual o seu nome? Brenda. Brenda, quase tudo, viu? Mas principalmente a arte. Eu sou um animal cultural. Eu acho que não há nada na vida que eu goste se não tiver arte. Eu adoro teatro, eu adoro cinema, eu adoro literatura, eu adoro dança, eu adoro música. É ali que eu me encontro. E adoro pessoas. Eu adoro observar as pessoas, o meio em que elas vivem. Às vezes eu estou no ônibus, no metrô, eu gosto de ficar olhando para as pessoas, imaginando quem é ela, o que ela faz, como ela faz. E eu gosto também que a minha poesia tenha utilidade. Além de belas, as palavras precisam ter utilidade. E eu gosto que a minha palavra tenha utilidade. Então eu gosto que a minha poesia esteja à disposição da minha comunidade, à disposição do povo para o qual eu escrevo, com quem eu escrevo, né? Então eu gosto muito disso. O poeta Ferreira Goulart, falecido já, do Maranhão, ele escreveu: o canto não deve ser uma traição à vida, e só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Então quando eu escrevo, eu penso nessas pessoas que têm voz, mas que as pessoas não escutam, né? E a poeta Teresa Pina, do Piauí, escreveu: quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Então eu gosto dessa ideia de quando eu escrevo, eu acendo uma vela, para que no meio da escuridão alguém possa me encontrar. E acenda a sua vela também, e a gente possa iluminar o lugar que a gente esteja. Oi. Oi. Meu nome é Mariana. Obrigada. Nome da minha filha. Hã? Nome da minha filha. Sério? Sério. Que legal. É um prazer te conhecer. Pensando. Eu gostei muito do senhor estar aqui. E eu queria perguntar qual a música que o senhor mais gosta, ou uma música que inspirou o senhor, ou que você, assim, Minha gosta playlist. de escutar. Essa playlist. Tipo Minha pagode, playlist. samba, essas coisas. Qual o seu nome? Mariana. Parabéns pela dança aí, hein? Obrigada. Não, eu gosto de tudo. Sobretudo Belchior. Eu gosto quando o Racionais canta Belchior. Eu gosto quando o Hariel canta Belchior. Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de música popular brasileira, eu gosto de samba, eu gosto de rap. Eu ouço um pouco de trap também, eu preciso me atualizar. Gosto um pouco de funk, aqueles do Lipe, uma coisa assim muito mais séria, sem muita ostentação. Gosto muito de fundo de quintal. Belchior, eu adoro Belchior, adoro Chico Buarque, adoro Gilberto Gil, adoro Simone, adoro Gal, adoro Bethânia, adoro Jovelina Pérola Negra. Gosto da música do Hariel, gosto do RD, gosto do Paulinho da Capital, gosto do Jair Pirefcania, entre outros e outras. Eu gosto de Pregador Lu, sabe? Boa, Apocalipse 16. Muito Ele era bom. do Apocalipse 16. Sim, eu acho. Vozeirão, né? Vozeirão, Né? da hora. Sim. Da hora. Ó, nós temos o mesmo gosto quase, hein? Eu gosto de todas as músicas também.
É? Eu gosto de tudo também. Ah, eu Menos funk, porque tem muito palavrão, eu não gosto muito. Qual que você não gosta? Funk, não gosto muito. Não, alguns eu não gosto também. Tem uns que eu gosto. Eu não gosto de funk porque eu não consigo descer até o chão, certo? Uma vez eu tentei e não subi mais, aí eu falei, deixa isso pra lá, isso é coisa de jovem. Eu me identifiquei com o senhor. Obrigado. Posso ir? Mais alguém? As pessoas estão pensando, será que vai cair na prova isso? Oi de novo, Sérgio. Na verdade, como ninguém quis perguntar, eu gostaria só de comentar de uma poesia e pedir para você ler ela para a gente, se você puder, por favor. É a primeira poesia do seu livro, né, o Flores de Batalha. Logo após a primeira poesia, logo após ali o prefácio do Emicida, tem uma poesia que me marcou muito quando eu li, que confia no teu corre, fica de boa. E era um momento que eu estava muito ansioso assim para fazer várias coisas. Eu li essa poesia, me marcou muito. Só que ela não tem título. Aí no livro, né, no caso. E é uma poesia que me marcou muito. Eu gosto muito dela. Sempre releio, sempre ouço você lendo ela. Eu acho muito, muito bom, muito bonito na sua voz. E gostaria de pedir, se você quisesse também comentar sobre esse livro, seria muito massa. Mas lê essa poesia para a gente e ficaria muito feliz. Obrigado. Bom, obrigado, né? Teve utilidade, né? Eu acho que na pandemia a gente estava muito triste de todas as formas, né? E eu em casa também, dentro de casa, super protegido com a minha família, não me faltava nada. Mas ainda assim eu estava preocupado com, depois que tudo isso acabasse, como que a gente ia estar, né? E logo depois que acabou a pandemia, você vai na rua, é como se fosse uma tragédia, um terremoto que você vê, não as ruínas materiais, mas as ruínas em pessoas extremamente arruinadas e que precisavam ser reconstruídas. E eu fiquei pensando, puxa, se é que eu posso escrever algo, eu quero escrever algo que possa ajudar as pessoas se reconstruírem. Tamanha a minha arrogância de imaginar isso, mas é que minha poesia tivesse essa utilidade. E eu lembro que eu encontrei algumas pessoas, falei, e aí, como é que está o corre? Tá embaçado, estou desistindo. O bagulho é louco, minha autoestima está muito baixa. E eu lembro que eu encontrei uma menina que falou que faz um rap, né? Minha autoestima é muito baixa. Eu falei, a autoestima está baixa em relação a quem? A Anitta? A Ludmilla? E eu fiquei pensando, não, mano, sucesso tem que acontecer primeiro dentro de você, mano. E não é porque as pessoas não veem que não acontece. Às vezes a gente está lá esperando a aprovação de alguém e alguém não interessa se alguém gosta ou se não gosta, não é? E aí eu escrevi isso. Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não ande com caranguejo e sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes o sucesso fica no passado e ser importante é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Ô Sérgio, você pode dizer para a gente algum livro que te inspirou a começar a escrever? E conta para a gente como é esse processo criativo para você escrever suas poesias. Obrigada. Ninguém está indo devagar comigo, hein? A ideia é que eu parecesse inteligente, né? Lembra? Eu lembro quando eu li Don Quixote. Eu era muito jovem e a vida doía muito nessa época. E eu era cheio de imaginação. E na minha época ter imaginação era ser louco, né? E eu achava estranho por jogar futebol e gostar de literatura. E eu falei, por que só eu gosto disso, mano? Eu tinha vergonha até. Aí eu lembro que quando eu terminei de ler o livro Don Quixote, eu falei, nossa, eu não tenho problema nenhum. Quem tem problema é o mundo, e se o mundo tem problema, não é problema meu.
Então aquilo me inspirou para ser quem eu sou hoje. Sou um sonhador. Não é? Eu sou essa pessoa que sai pela rua aí, realizando sonhos, socializando os meus sonhos. Né? Enquanto eles cuidam da realidade, eu socializo meus sonhos. Eu sou essa pessoa. E esse livro me ajudou a entender isso. Ele me colocou no mundo. Aprender a gostar de viver por causa desse livro. Né? Então, outro livro que me influenciou muito foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Porque eu vivia na periferia praticamente a mesma realidade que vivia os personagens do livro, do Trapiche. Como Sem Perna, como Pedro Bala, como Dora. Né? Me fugiu o nome de todos. Né? E eu lembro de ficar muito triste de ler aquele livro. Ele me marcou muito pela tristeza que eu senti de saber que alguém tinha aquela realidade. E nem lembrava da minha realidade, né? Então é um livro que me influenciou muito para escrever, sempre pensando nisso, em que as minhas palavras pudessem ajudar as pessoas a compreender. Porque assim, eu venho de um lugar que uma palavra mal colocada pode custar até a vida da gente. Entendeu? Um olhar mal olhado, infelizmente, a periferia é assim. E você vê, às vezes o malandro, ele não vai dizer para a mulher que ama, tá ligado? Mas ele vai colocar o belo para ela escutar. Aí o belo vai dizer no lugar dele aquilo que ele queria dizer. Então esses livros disseram coisas para mim. E eu lembro que eu li Crime e Castigo também, que é um Dostoiévski, que é um livro muito difícil, demorei muito. Eu li uma vez, não consegui, lia 2 vezes. Aí eu comecei a ler anotando os nomes, Raskolnikov, e etc, Piotr, e fui anotando. E o livro foi crescendo em mim. Aí eu peguei gosto por Dostoiévski. Eu li tanto O Idiota, que é um livro maravilhoso, que depois eu descobri que o filme Forrest Gump é inspirado no Idiota. Olha só como a arte é fantástica. E eu li esse livro, vi esse filme várias vezes e falava, esse livro me lembra algo, me lembrava algo. É o livro do Dostoiévski, O Idiota, e os irmãos Karamazov também. Então, assim, são livros que me influenciou não só para escrever, mas para ser gente também. Porque quem é honesto, quem tem ética, sabe, é difícil ser boa pessoa. O mundo não deixa, as pessoas não querem. As pessoas te ofendem, porque nelas, elas se enxergam em você o espelho refletido, distorcido da imagem que ela tem dela mesma. Né? Então, a literatura me ajudou a ser quem eu sou. Né? Então, eu me entendo através da literatura. E a outra pessoa, a professora, você perguntou outra coisa? Meu processo criativo? Bom, eu sou muito lento, muito preguiçoso. Então, às vezes, eu tenho uma ideia, eu deixo ela maturando na cabeça, assim, muitas vezes. E depois que eu vou para o computador escrever algo, às vezes eu anoto. E, por vezes, eu estou lendo um livro e trechos do livro já me inspiram. Sabe, tipo Clarice Lispector, assim. Eu estava lendo um livro do Socorro Alcioli, Cabeça de Santo. É um livro também, um conto maravilhoso. Ela estudou com o Gabriel Garcia Marques. Né? Vai vendo. E aí eu vou anotando coisas que eu acho que é maravilhoso. No trecho, eu lembro, no trecho do Clarice Lispector, A Hora da Estrela, quando Marcela Macabeia fala, eu tenho vergonha de existir. Eu falei, nossa, eu preciso escrever sobre isso. Então, esses trechos de que eu vejo, cenas, me ajudam no meu processo criativo. Sérgio, que recomendação, sugestão, conselho você daria para jovens que querem escrever, mas que ainda não acreditam na própria voz? Mas eu acho que não é só para quem quer escrever, para quem quer viver também, né? Viva, mano. Não escute meus conselhos, não, que eu já estou com 60 anos. Eu acho que escrever é ler. Tem que ler, né? Eu acho que ler é fundamental. E ler para ter prazer. Esse dia eu estava numa escola, qual que é o seu nome, professora? Emily Dixon. Uma autora, não é? Eu estava numa escola, numa quebrada, e pá. Aí o moleque, do nada o moleque falou, ei, poeta, me dá um bom motivo para ler. Falei, quem lê chaveca melhor. As meninas, e nós, poeta menina, que lê, acontece o quê? Não aceita qualquer chaveco. Eu acho que quem quer escrever, escreva. Quem quer dançar, que dance.
quem quer ser advogado que seja, quem quer ser dentista que seja. Eu acho que vocês, jovens, estão numa idade maravilhosa, que eu daria tudo para estar sentado aqui e me ouvindo. Não porque eu sou bom, mas porque eu estou velho e vocês estão novos. Vivam, aproveitem, não deixem que as pessoas vivam por vocês. Se divirtam, leiam, estudem. A escola, às vezes, é o melhor lugar da quebrada. Eu fui numa escola em que uma professora disse que na sexta-feira os jovens comiam tanto que alguns vomitavam, porque não tinham o que comer no sábado e domingo em casa. Então, ou seja, a escola é o melhor lugar da quebrada. E vida louca é quem estuda. Tem que estudar. Para qualquer coisa que você fizer, você vai ter que estudar, ter conhecimento, saber das coisas, pensar por si próprio. Eu acho isso importante. E outra coisa que eu acho da hora são os professores e professoras. Eu não tive esses professores que dançavam aqui no palco, que traziam poetas para vir falar, para recitar poesia, e que comungavam junto com vocês de educação. Estavam juntos, lado a lado. Eu sou de uma outra época. A sala do professor era um lugar extremamente perigoso. A diretora quer falar com você, você já sofria de ansiedade, você recebia uma carta, seu pai já te batia, o professor já te batia, todo mundo batia na gente. Hoje ninguém bate. Muito pelo contrário. Eu estou aqui e vou ficar só 1 hora e vou embora. Esses professores, essas professoras estão dia a dia com vocês. São eles e elas que merecem. Uma salva de palmas para todos os professores maravilhosos, pessoas importantes, necessárias no nosso processo de vida. Muito obrigado, professores. Estamos juntos! Salve, salve, Sérgio, beleza? Salve, guerreiro. Sou Fernando, artista da cena. Sou de Botucatu também, aqui, cidade vizinha. Queria que você comentasse um pouco da correria para ganhar o pão com a arte, né? Como é que foi essa caminhada? Você falou aí brevemente lá no começo, né, que a galera comprava o livro a princípio que era para te ajudar. Mas como é que é ganhar, né, esses caminhos, tornar, enfim, nossa arte uma demanda para o mundo, né? A utilidade, isso se retornar para você com o pão de cada dia. Valeu. Mano, é difícil, mano. É difícil porque quem faz arte mesmo, pensando na revolução do cidadão, a revolução cognitiva, sabe que é difícil disputar com o entretenimento, né? E eu lembro quando eu estava noivo ainda da minha esposa, e eu larguei tudo para me dedicar à arte. E eu falei para ela assim, olha, a hora de você me largar é agora, mano. Porque eu tenho um sonho, e esse sonho é implacável, eu sou escravo dele, eu não tenho como fugir dele, mas você não tem nada a ver com isso e você não vai sofrer por minha causa. Então, a hora de você correr é agora, porque daqui para cá a ladeira vai abaixo, só vai ser ladeira abaixo. Não vai ter jeito. Mas como assim? Eu falei, eu não vou trabalhar. Eu não recomendo para ninguém fazer o que eu fiz, né? Mas eu quero viver da minha arte e vou me dedicar à arte, porque no livro do Cartas a um Jovem Poeta, quando o jovem poeta manda uma carta para o Hilke e pergunta, como faço para ser poeta? O Hilke responde, você viveria sem escrever poesia? Eu não viveria. Eu não vivo sem arte. Eu não poderia. Eu não conseguiria. Aí ela falou assim, mano, se você der certo um dia, você vai me largar para uma mais nova? Eu falei, não. Falei, então vamos junto. Então eu também dei uma sorte de encontrar uma pessoa muito bacana, que me fortaleceu, me fortalece. Alguém que enquanto eu sonhava, ela cuidava da realidade, me apoiou, em que hoje eu posso dividir tudo com ela. Mas é muito difícil, ainda mais pela literatura. É um país que não lê, que não gosta de livros, é um país que não vai ao teatro, né? E gosta mais de música, porque a música e televisão é muito mais fácil. Mas é o que eu sei fazer. É muito difícil vender um livro, a gente tem que estar sempre com ele para manguear, vender a sua arte, você sabe, você é artista, você sabe. Mas, mano, é o que eu sei fazer e está tudo aqui. Hoje em dia até que melhorou um pouco, porque quando eu saio de casa, eu abro a gaveta, os boletos, está cheio de boleto lá. E os boletos, Sérgio, tira os 2 daqui, Sérgio. Me ajuda aqui, que aqui está cheio. Então, acho que hoje já consigo pagar minhas contas
Eu acho que hoje é uma época melhor, mas é muito difícil. Por isso que eu acho que quem gosta de arte tem que estudar. Eu não estudei, infelizmente eu não estudei. Para ter uma opção de repente, não dar certo, ele fazer outra coisa. Não tive a chance, mas se você tem, tenha. Sérgio, temos tempo para mais uma? Vamos mais uma questão e aí a gente... Vamos, eu estou de boa. Então vamos lá. Boa tarde. Você tinha dito que em um dos seus livros, eu não me lembro do nome agora, no que você dialogou com você mesmo criança, né? Eu quero saber qual é a coisa que você acha que foi a mais relevante que você falou para você mesmo, assim, desse livro. Cadê as perguntas fáceis? Qual é o seu nome, irmão? Cauã? Qual foi a coisa mais relevante? De perguntar se não valia a pena desistir, né? De se entregar. E não vale a pena. Às vezes a gente tem um problema e ele pode ser resolvido. E a gente que acha que esse problema vai ser para a vida toda, e não é. Às vezes é só um problema que a gente tem ali, naquele momento. Uma vergonha, algo que você fez que ninguém gostou, talvez uma coisa que você fez com medo de apanhar do pai, da mãe, com medo do seu amigo rir. E você está ali e pensa que acabou o mundo, e na verdade não, mano, é só um problema que você tem. Então, para mim, foi o papo mais relevante, foi que o jovem falou para o adulto, falou, mano, é isso, mano. Viver dói, mas eu acho um privilégio estar vivo. Por isso eu sou grato. De nada. Muito obrigado. Foi um prazer estar em Pardim. Pena que eu não vou poder ficar para tomar uma cerveja com vocês. Certo? Mas qualquer hora me liga que eu estou facinho. Me dá um salvão que eu venho aqui numa festa, num evento. Qualquer hora eu vou na escola de vocês. Se vocês forem para São Paulo, está tendo uma exposição chamada Fluxo Poético, que é da minha história, da minha biografia. E me liga que eu estarei lá para receber vocês. No Museu das Favelas, na mesma exposição, a de cima é do Racionais. Então, se vocês puderem ir, passa lá para me dar um abraço. Vou estar com meus livros aqui, se alguém se interessar, chega junto. Obrigado, foi uma honra, tamo junto. Posso tirar uma foto de vocês? Isso. Posso tirar uma foto com vocês aí? Para colocar no meu Instagram? Ótimo. Alguém tem Instagram aí? Anota o meu aí, @poetasv. Eu quero aproveitar e fazer o convite que 24, 25 e 26 de outubro nós estaremos com o Festival Literário da Cuesta. Nós vamos ter batalha slam, vamos ter cosplay, vamos ter formação para contadores de histórias, vamos ter debate sobre a escrita e a inteligência artificial, vamos ter por que escrever hoje em dia, vamos ter também sobre a linguagem dos quadrinhos. Então, participem, vai ser um prazer, tá? Muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Um grande abraço. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque tudo é tão triste. Ai, porque eu estou tão sozinho. Ai, a beleza que existe, e a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Ah, porque tudo é tão triste.